Caros amigos, meu nome é Renato Serra e aqui o Povo Fala Mesmo. Hoje, trazendo o membro do Ministério Público Estadual, da Tutela Coletiva de Resende, Dr. Fabiano de Oliveira, que também faz parte do Grupamento de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Dr. Fabiano, tudo bom? Tudo bem. É isso aí, bem-vindo ao nosso programa, né? Hoje nós estamos aqui na internet, nas redes sociais, para exatamente trazer mais conhecimento e mais informação para a sociedade. E como o programa é O Povo Fala Mesmo, vamos dar uma olhada ali no que o povo entende por tutela coletiva. É isso aí, Renato Serra, como é que você está? Está aí dentro dos nossos estúdios com o Povo Fala Mesmo, com o nosso convidado, doutor Fabiano, que está aí fazendo a honraria do Ministério Público aqui perante a nossa TV, e também dizer que existem várias perguntas na cidade, por isso o nosso programa O Povo Fala Mesmo. E nesse dia teremos a pergunta que não quer calar. O que é tutela coletiva? O que é tutela coletiva? Não sei, boa pergunta. O que é? O que é tutela coletiva? Pois é, doutor, é isso aí. O senhor poderia explicar o que é, na verdade, a tutela coletiva e qual a sua importância e a quem ela responde? Certo. A Constituição Federal, ela ampliou e muito as atribuições do Ministério Público. E uma dessas atribuições hoje, e uma das mais relevantes, é a defesa da tutela coletiva, que representa a proteção aos direitos da coletividade. Isso insere uma gama imensa de matérias, como meio ambiente, direito ao consumidor, direito à assistência social e uma série de outros direitos que não são analisados individualmente, mas sobre um aspecto coletivo. Se houver uma violação de direitos que não atinja um cidadão ou dois cidadãos, mas um grupo, uma coletividade, e aí surge o interesse do Ministério Público de realizar a defesa desses direitos, e é isso que a tutela coletiva faz. Tá, então, por exemplo, mas isso pode vir de uma pessoa, de uma entidade, né? Ela percebe alguma violação de direitos, ela vem e faz uma denúncia, né? Ela procura o próprio órgão, ela pode fazer essa denúncia pela internet. Como é que isso se procede? Isso, na verdade, a forma como o fato chega ao conhecimento do promotor de justiça, ela é indiferente. As mais amplas formas de comunicação com o Ministério Público são admitidas, inclusive anônimas. Porque, por vezes, a população se sente um pouco amedrontada ou atemorizada de reportar um fato ao promotor de justiça e ser identificado e sofrer retaliação, isso não é o problema. A nossa análise se dá pelo fato em si. Se o fato envolver uma lesão ou algum tipo de prejuízo à coletividade, à sociedade como um todo, essa representação vai ser trabalhada e vai ser investigada. O Ministério Público pode ser procurado tanto pessoalmente, nas nossas dependências, na sede do Ministério Público, como também através da internet, através de telefone, de ouvidoria. Se faz uma ouvidoria hoje pela internet ou pelo telefone, naturalmente a nossa central de ouvidoria filtra a matéria e já encaminha diretamente para o promotor de tutela coletiva da área específica. Ah, tá, entendo. Tá bom, tá bem explicado isso daí. Bom, gente, nós vamos encerrar nesse momento esse primeiro bloco e seguindo no próximo bloco com o Dr. Fabiano aqui, explicando um pouco mais sobre esse trabalho da tutela coletiva. Bom, estamos aqui iniciando o segundo bloco dessa entrevista com o Dr. Fabiano, do Ministério Público Estadual da Tutela Coletiva de Resende. Bom, Fabiano, tem uma coisa que a gente vê muito e a questão ambiental está muito em voga hoje na nossa sociedade. Mas a gente vê também que existem muitas coisas que são mal interpretadas. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo nesse vídeo aqui, uma pretensa denúncia. 8 horas da manhã, condomínio, cortando ilegalmente uma árvore dentro do condomínio. Isso é ilegal. Um crime ambiental sendo cometido pelo condomínio do edifício. Pois é, como você viu no vídeo, a pessoa estava falando em crime ambiental. Havia ali um corte de uma árvore ornamental dentro de um jardim de um condomínio.
Isso deu uma certa repercussão na época, foi em 2014, mas o que eu vejo é que há uma onda de denuncismo muito grande, o que pode vir a atrapalhar, inclusive, o trabalho do Ministério Público, porque como os recursos são limitados, né, vocês serem acionados, ou a Secretaria de Meio Ambiente ser acionado de forma, vamos dizer assim, que não seja uma real denúncia, isso atrapalha muito. Como é que é procedido isso? Como é que é feita essa triagem? Certo. Qualquer representação que chega ao Ministério Público e é trazida ao meu conhecimento, ela recebe uma análise preliminar. Se de antemão, se de plano for possível identificar que aquela representação não procede, que aquilo não é verdade, que aquilo não configura um ilícito, nem investigação chega a ser instaurada. O procedimento ele já é indeferido, ele já é arquivado imediatamente. Por outro lado, há situações em que não dá para identificar apenas com que o noticiante encaminhou se o fato procede ou não. Nessas situações, o Ministério Público instaura um inquérito civil, que não é um procedimento que condena ninguém, é justamente um procedimento para melhor apurar os fatos. E aí diversos procedimentos, ao final, comprovam que aquele fato não ocorreu. Ele simplesmente é arquivado e a investigação se encerra. Se, por outro lado, os fatos forem comprovados, as medidas cabíveis, inclusive judiciais, serão adotadas. Mas é importante realmente que a população evite formular representações, denúncias ao Ministério Público, quando já sabem de antemão que não procedem. Porque, de uma forma ou de outra, isso mobiliza toda a estrutura do Ministério Público. E o mesmo ocorre com os órgãos do município, e estruturas, como você mesmo disse, que são limitadas para analisar diversos casos, inclusive casos gravíssimos, e essa limitação impede de aprofundar investigações que seriam mais sérias e realmente procederiam quando se perde tempo com fatos que não são verídicos. Eu vejo muita gente assim que, é uma poda, faz uma denúncia, a pessoa vai, faz um corte no jardim, faz uma denúncia. Eu vejo essa onda de denuncismo com certa preocupação, porque, por exemplo, nós temos aqui uma agência de meio ambiente, né, em Resende, e essa agência, ela vive sendo mobilizada, e a gente sabe disso, por procedimentos abertos pelo Ministério Público, de pedidos de informação e tal, que originários de denúncias, de denúncias que muitas vezes não têm fundamento. E ele é obrigado, por processo, né, por dever de ofício, né, a estar fazendo a resposta a isso, fazendo o procedimento. E com isso, os licenciamentos ambientais, as vistorias que são, vamos dizer, em áreas onde há realmente necessidade do órgão estar presente, ele acaba sendo mobilizado de uma forma que ele perde eficiência, afinal ele também é um órgão com recursos limitados. Agora a gente fica naquela dúvida, né? O cidadão que fez a filmagem, ele estava crente que estava acontecendo um crime ambiental. Como a pessoa pode se orientar? Qual seria o procedimento correto? Sim, na verdade até a nossa orientação, normalmente em casos como esse, é que antes de procurar o Ministério Público, isso é comum até nas nossas decisões, nas nossas manifestações, em representações, em denúncias que vêm diretamente a gente, que procurem primeiramente o órgão ambiental do município, que é quem tem a atribuição. Porque a defesa da tutela coletiva não envolve, por exemplo, só o meio ambiente. Então é o meio ambiente, é o consumidor, é a assistência social, é a segurança pública, sistema prisional. Se todas as ocorrências forem diretamente trazidas ao Ministério Público, naturalmente será inviável o aprofundamento. Por isso que a nossa solicitação, a nossa orientação é que procure inicialmente o órgão público competente, o município, e se não houver atendimento àquela demanda depois de um prazo mínimo, de um prazo razoável, aí sim provocar o Ministério Público, que tem condições de cobrar essa resposta do poder público. Certo, certo. Bom, é isso aí. Eu acho que o cidadão, para exercer cidadania, né, ele tem que começar a conhecer os órgãos do seu município, buscar informações para poder, né, que é óbvio que quem quer participar não faz isso com má intenção ou má vontade. Ele quer realmente contribuir, mas às vezes atrapalha, né? Sim, não, e faz parte do próprio sistema. Se houvesse a possibilidade da população conhecer e adotar as providências, talvez não fosse necessária a existência de um órgão estruturado como o Ministério Público. É natural que a população tenha suas dúvidas e acabe, eventualmente, em alguma situação, fazendo uma representação que não era a mais adequada. Mas isso faz parte do sistema e ela vai ser tratada normalmente sem nenhum problema. Ok. Estamos agora encerrando o segundo bloco e vamos para o terceiro bloco com o Dr. Fabiano aqui do Ministério Público. Até lá. Voltamos com o terceiro bloco com a nossa entrevista com o Dr. Fabiano da Tutela Coletiva de Resende. Dr. Fabiano, o assunto agora é direitos humanos.
né? A questão é a seguinte, hoje nós estamos vendo na sociedade uma confusão muito grande entre direito humano, direito do bandido, quem tem direito, quem não tem direito. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco, para tirar essa dúvida, o direito humano, ele é fundamental para a nossa sociedade, né? E como ele deve ser tratado dentro, vamos dizer, no âmbito do município, e como é essa atuação aqui? Infelizmente hoje a população associa a defesa de direitos humanos à defesa de criminosos e da prática de crimes. E não por acaso, é por conta do que se vê diariamente na imprensa, o que é trazido à imprensa. Quando se veicula a expressão direitos humanos, se relaciona isso automaticamente à proteção de criminosos. Mas não é esse o conceito de direitos humanos. Infelizmente a expressão hoje conta até com repúdio, com a repugnância da população por essa realidade. Mas todo cidadão de bem deve se dizer um defensor de direitos humanos, porque direitos humanos não é um atributo, não é uma garantia exclusiva de quem pratica crimes. Muito pelo contrário, é uma garantia da sociedade como um todo. Mas será que a sociedade também ela não se sente ameaçada? A gente está vendo, né, que a justiça não está sendo tão eficaz como deveria, né, porque a pessoa se sente ameaçada no seu direito. Mas aí vem uma instituição defendendo o direito daquele que o ameaça. Você acha que não tem uma relação meio perversa nisso, não? Infelizmente, a vingança privada, a retribuição de quem é vítima de crime contra criminoso é o preenchimento de uma lacuna que o Estado não preencheu. Se alguém vítima de crime pudesse observar a justiça sendo feita e feita de forma rápida, certamente diminuiria a necessidade e o sentimento de se vingar pessoalmente. Isso é uma realidade. Mas o que eu disse anteriormente, e eu reafirmo, é que a expressão direitos humanos, ela não significa proteger exclusivamente quem praticou crime, não. É proteger também a vítima de crime, por exemplo. Quando alguém é vítima de um crime de roubo, deveria existir proteção aos direitos humanos da vítima, que se traumatiza, que sofre sequelas, mas infelizmente o enfoque que se dá hoje, na prática, inclusive por algumas organizações destinadas a esse fim, é a proteção de direitos humanos só de quem pratica crime. E essa não é a visão do Ministério Público, essa não é a minha visão. Na minha concepção, direitos humanos, eles são garantias, eles são prerrogativas da população toda, especialmente de quem não pratica crime. Eu acho que isso que está acontecendo realmente na nossa sociedade é que nós vivemos um momento de muita tensão, né? Uma crise econômica muito grande, e isso se aprofunda na questão da violência, o desemprego gera violência, né? O Estado, a gente percebe claramente que o Estado ele não vem a servir ao cidadão, né? E sim a uma estrutura de poder. Então eu acho que todo esse massacre, né, que o cidadão sofre, quando ele vê realmente esse direito, né, essa figura ser atribuída do direito humano, que é uma coisa nobre, né, ser só levantada quando se fala em bandido, isso realmente faz com que a sociedade tenha uma resistência muito grande, né? Sim, e essa é a visão do Ministério Público, essa é a minha visão pessoal. Os direitos humanos, eles precisam ser garantidos também ao cidadão que não praticou crime, mas que foi vítima do crime. É necessário que não que se repudie, que seja contra a defesa de direitos humanos de quem praticou crime, mas é importante buscar a defesa de quem foi vítima de crime, porque geralmente a população que é vitimada pela violência, pela agressão, fica desprotegida. Não há instituições normalmente destinadas especificamente à proteção da vítima, e essa passa a ser uma preocupação nossa do Ministério Público. Ok. Bom, estamos aqui com o Dr. Fabiano nesse encerramento de terceiro bloco. No próximo, mais um bloco, nós estaremos juntos aqui. Um grande abraço. Até lá. Estamos voltando agora para o quarto bloco, né, de entrevistas com o Dr. Fabiano, da Tutela Coletiva de Resende. E agora nós vamos falar um pouquinho do seu trabalho junto ao Grupamento de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, né? Bom, eu queria saber primeiro, eu acho que é importante a gente entender, existe uma diferença entre o crime organizado e o crime de quadrilha? Sim, tecnicamente existem diferenças. Na verdade, são dois crimes distintos. O crime de quadrilha está previsto no artigo 288 do Código Penal e o crime de organização criminosa está previsto na lei específica 12.850 de 2013. Basicamente, para ser um pouco mais claro, as diferenças principais entre os dois crimes seriam: a quadrilha, ela é algo, como se pudesse dizer, um pouco mais simples do que a organização criminosa.
Para começar a quadrilha, basta a presença de 3 elementos para que se configure a existência de uma quadrilha. A organização criminosa demanda a comprovação de no mínimo 4 ou mais criminosos envolvidos para que passe a se dar a conotação de uma organização criminosa. Um segundo elemento é a estruturação. A quadrilha não tem a mesma organização, a mesma estruturação do que uma organização criminosa. A organização criminosa, ela se apresenta normalmente com uma distribuição de tarefas entre os criminosos, com uma hierarquia, com uma distribuição quase que empresarial da forma de praticar crime. Ela é muito mais sofisticada do que uma quadrilha. São operações estruturadas. Aí isso tem um outro conceito, né? Mas a organização criminosa, além disso, uma última importante diferença é que ela só existe quando o grupo é voltado para a prática de crimes mais graves, com penas máximas superiores a 4 anos, ou crimes transnacionais. Quadrilha não, basta a reunião de 3 pessoas, ainda que sem uma organização sofisticada, para praticar qualquer tipo de crime. Então, em linhas gerais, uma diferença seria de profundidade. Organização criminosa é algo mais estruturado, mais aparelhado, voltado para a prática de crimes mais graves. Tá. Olha, eu queria te mostrar um vídeo agora para lembrar, inclusive, uma operação que nós tivemos aqui em 2015 que você esteve à frente dela. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo? Bom, é isso. Em 2015 nós tivemos aí a Operação Bertug deflagrada, né? O que impactou muito o nosso município, né? Vereadores afastados, pessoas presas, né? Pessoas conhecidas. A cidade é uma cidade ainda pequena, então as pessoas de relacionamento social, né? Pessoas comuns aqui da convivência da cidade. E a verdade é que de 2015 para cá, nós temos aí 2 anos, né? E o que a gente tem aquela sensação, aquela de volta, né? Da impunidade, né? Eu queria saber, e eu acho que a sociedade quer saber também, em que pé essa operação anda, como é que isso está andando, em que fase ela chegou e por que há vamos dizer assim, essa demora tão grande na conclusão. Porque é o seguinte, isso é ruim para a sociedade, é péssimo para as pessoas que são inocentes, se tiverem inocentes, e só beneficia o culpado, o criminoso. Você poderia esclarecer um pouco? Não, eu concordo. Na verdade, essa operação específica, ela originou 2 processos diferentes. Um processo na esfera civil, que corre aqui em Resende, que é a ação de improbidade administrativa. Foram atos praticados por agentes públicos e eles estão respondendo à improbidade administrativa, que traz uma série de penas. Suspensão de direitos políticos, condenação e multa. Esse processo corre aqui em Resende. Ele foi desmembrado há pouco tempo em 2 processos, porque são muitos réus. Quando foi o desmembramento? O desmembramento ocorreu em meados do ano passado, salvo engano, para separar por núcleos e viabilizar um andamento mais rápido do processo. E existe um segundo processo criminal que hoje se encontra no Tribunal de Justiça, porque dentre os réus, dentre os acusados, havia 3 vereadores. E vereador no estado do Rio de Janeiro tem um foro por prerrogativa. Eles não são julgados por um juiz de primeiro grau, mas são julgados no Tribunal de Justiça. Você falou Rio de Janeiro, existe essa prerrogativa de foro especial para vereadores em algum estado ou outro do Brasil? Se eu não me engano, além do Rio de Janeiro, apenas mais um estado na federação tem essa mesma regra. É uma regra prevista na Constituição do estado do Rio de Janeiro e ela amplia de uma forma gigantesca autoridades com foro. Então, os vereadores no estado do Rio de Janeiro não se sujeitam a julgamento em primeiro grau, mas no Tribunal de Justiça. E aí esse processo criminal, os vereadores envolvidos já não são mais vereadores e o processo está com o desembargador aguardando a decisão de retornar o processo para a vara criminal aqui de Resende para que ele possa ter um prosseguimento. Então, resumindo, na verdade, o processo civil, ele encaminha, ele está andando, mas a dificuldade é a quantidade imensa de réus e de provas e de documentos que fez com que gerasse uma dificuldade, um atraso, mas isso está sendo contornado com a divisão do processo em partes. E o processo do criminal, ele teve esse atraso por conta da necessidade de levar ao Tribunal de Justiça, e a Justiça em segundo grau ela é um pouco mais lenta do que em primeiro grau, e agora aguarda-se o retorno do processo para que, enfim, ele possa seguir. O estado do Rio é um estado especial, né? É um estado privilegiado. Mas eu queria dizer o seguinte, tem uma coisa também que me surgiu, uma dúvida,
E no caso que as pessoas já não têm mais o mandato, isso ainda permanece no tribunal? Não, a legislação ela é muito clara de dizer que quando encerra o mandato ou o cargo público, o foro igualmente se encerra. Então esse processo naturalmente tem que retornar à Justiça de primeiro grau. E por que não retorna? Isso tem que ser indagado ao Tribunal de Justiça, porque o processo está aguardando uma decisão nesse sentido. E quem é quem é responsável por isso? Existe algum órgão, o Conselho Nacional de Justiça? Onde que a sociedade pode cobrar que esse processo dê continuidade? Onde que a gente pode correr atrás disso? Na verdade, nenhum poder hoje está imune a controle. O próprio judiciário se sujeita a controle, como você mesmo disse, o Conselho Nacional de Justiça existe para isso, as corregedorias internas, mas essa questão da demora ela é realmente muito grave e uma decisão muito favorável à sociedade foi dada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de permitir a prisão de condenados em segundo grau. Isso é um tema que a sociedade precisa se atentar, porque já há um movimento fortíssimo, especialmente de setores envolvidos com corrupção, para reverter esse entendimento do Supremo e impedir a prisão de quem ainda foi condenado em segundo grau, mas está recorrendo a Brasília. E esses recursos em Brasília naturalmente demoram muito tempo e se existe uma sensação de impunidade, certamente ela é muito contribuída por conta desse entendimento anterior que foi modificado de que não se podia prender enquanto estivesse recorrendo aos tribunais superiores. A sociedade precisa estar atenta para defender que não haja alteração nesse entendimento. O Supremo Tribunal Federal decidiu 2 vezes no ano que se passou que em segundo grau a condenação já permite a prisão e agora, depois de tantos movimentos de corrupção com a Lava Jato, há uma tentativa de fazer uma mudança de entendimento. E isso precisa estar sob o controle da população. Ok. Então tá, então a gente pode recorrer ao Conselho Nacional de Justiça na cobrança do andamento desse processo. Sim, é importantíssimo, porque como você disse, é um processo que interessa, não só esse, mas outros processos também, a sociedade como um todo. E nenhum agente público existe por uma finalidade própria. Nós prestamos serviços à população e a população, como destinatária desse serviço, tem total legitimidade de cobrar. Isso é saudável e é totalmente recomendável. Ok. Bom, com isso encerramos o quarto bloco dessa entrevista e voltamos em breve para o último bloco com o Dr. Fabiano aqui. Ok? Até lá. Chegamos agora ao 5º e último bloco com o Dr. Fabiano, da Tutela Coletiva de Resende e também do Grupamento Especial de Combate ao Crime Organizado. Bem, doutor Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria agora de que você fizesse as considerações finais, né, para os nossos internautas, aí, os nossos espectadores, e também dizendo como é que a sociedade pode colaborar de alguma forma com o Ministério Público, né, para ele exercer a sua função. Sim. A palavra é com o senhor aí. Agora. Obrigado, eu que agradeço o convite. E o Ministério Público ele existe, como eu disse anteriormente, para servir a sociedade. A defesa do Ministério Público é da sociedade. Então, não há como o promotor de justiça atuar sem a cooperação da população, justamente porque os fatos acontecem no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e o promotor de justiça nem sempre está presente. E os fatos não chegam ao nosso conhecimento. Então, muitas vezes há uma sensação de que nada foi feito com relação a uma situação específica e talvez simplesmente porque o fato não chegou ao nosso conhecimento. É necessária essa aproximação da sociedade com o Ministério Público. Não faz sentido uma instituição que é a defensora da população não ser próxima à população. E é por isso que os canais nossos estão totalmente abertos, tanto pela internet, quanto por telefone, pela ouvidoria ou presencialmente. Poderia dar o telefone? Sim, é 127, a ouvidoria do Ministério Público. A ouvidoria do Sim. Ministério Público. E as denúncias podem ser feitas também no site, né? Sim, tanto pelo site do Ministério Público, que é www.mprj.mp.br, quanto através do telefone 127. Essas notícias podem ser trazidas de forma anônima ao Ministério Público, elas serão filtradas, serão encaminhadas à promotoria e certamente serão investigadas. É importante aquela responsabilidade com a qual conversamos mais cedo, de eventualmente não procurar o Ministério Público se de fato não for uma situação que demande a nossa atuação, porque os nossos recursos são limitados, mas essa limitação não significa a falta de disposição para atender a população. A nossa existência ela só se legitima na proteção da população. Então,
é nesse sentido que nós conclamamos os cidadãos a se aproximarem do Ministério Público e atuarem do nosso lado na defesa do bem comum. É isso aí. Olha, muito obrigado, então, doutor Fabiano. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é e meu. eu espero Obrigado. que volte em breve aí para mais alguma entrevista aí com a gente. Obrigado pela paciência. Obrigado. É isso aí, gente. Com isso encerramos o 5º e último bloco desse programa O Povo Fala Mesmo, da Hug TV e do Ação Resende. É isso aí, até a próxima, gente. Um abraço.